O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizou em junho de 2025, em Fortaleza, na capital do Ceará, o triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global. O encontro reúne países do BRICS, do Mercosul e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Geografia, estatística e políticas públicas são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o presidente do IBGE, o senhor Márcio Postman. Senhor Márcio, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Nós estamos gravando essa entrevista quando o triplo Fórum Internacional está no seu terceiro dia. Hoje é dia 13 de junho e eu gostaria de agradecê-lo por essa disponibilidade de tempo. Para a gente começar a nossa conversa... Sim, pois não? Não, nós é que agradecemos a oportunidade de, diante de uma TV pública, poder transmitir o resultado desse esforço que integrou tantas pessoas, gestores, professores, especialistas, estudantes, em torno de um novo rumo para o mundo, um mundo que sofre hoje com diferentes perspectivas e dificuldades. Certo. Esse fórum, ele vem em um momento bem oportuno. Nós tivemos, poucos dias antes de gravar essa entrevista, o Fórum Parlamentar do BRICS, aqui no Congresso Nacional, em Brasília. Teremos em julho também o encontro dos líderes mundiais do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Temos a COP30. O Brasil está presidindo o BRICS em 2025 e presidindo também o Mercosul. E a governança do Sul Global tem sido uma bandeira, uma bandeira do país na liderança desses grupos de países e do bloco comercial do Mercosul. Na abertura desse evento em Fortaleza, o senhor falou sobre esse deslocamento do eixo produtivo para o Hemisfério Sul e da importância do protagonismo desses países do Hemisfério Sul dentro de uma nova ordem mundial. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, trazendo esses dados para a gente, a importância dessa bandeira que o país tem empunhado em 2025. De fato, o Brasil assumiu um protagonismo na liderança de diferentes fóruns e países, né? O ano passado, o Brasil liderou o chamado G20, que reúne os países mais ricos do mundo, e agora, em 2025, ele exerce, de um lado, a liderança do BRICS e, de outro lado, a liderança do Mercosul, contemplando, inclusive, o evento importantíssimo da COP30, a ser realizado agora no segundo semestre do ano, em Belém. Bom, esse protagonismo brasileiro, de certa maneira, consagra uma especificidade que o Brasil tem em relação aos demais países, cerca de 200 países do mundo. O Brasil está entre os 5 países que possui um produto interno bruto superior a $1 trilhão. É um país com mais de 100 milhões de habitantes e é um país com um grande território nacional. São poucos os países que reúnem esses 3 elementos, né? É importante evidenciar, nosso modo de ver, essa conjugação de características brasileiras, porque, como já tive essa oportunidade de destacar, nós estamos vivendo talvez o maior acontecimento, o acontecimento mais importante dos últimos 500 anos. Até o século XVI, praticamente, poderíamos dizer que o que havia de organização, civilização chinesa e indiana, por exemplo, representava o que havia de mais avançado nas antigas sociedades agrárias, né? A Europa era uma sociedade ainda muito primitiva, e as chamadas rotas da seda, que traziam o que havia de mais importante no comércio daquela época, da antiga Ásia para a antiga Europa ocidental, né? O que acontece a partir do século XVI, fundamentalmente, é o período das grandes navegações, reconhecimento, descobrimento de novos continentes, como é o caso do continente americano, e isso, de certa maneira, altera a dinâmica do mundo, colocando como centralidade produtiva, cultural, de informações e formações a Europa, né? Reconhecida como o chamado eurocentrismo. Isso basicamente até
ao longo do século XIX, especialmente com a emergência do capitalismo, a Revolução Industrial, o papel importante que a Inglaterra vai ter. No século XX, século marcado pela primeira metade com duas grandes guerras mundiais, a Inglaterra perde importância e aí ascende os Estados Unidos. Então, nós temos praticamente um conjunto de quase 500 anos de protagonismo ocidental e, sobretudo, dos chamados países do norte global. O que nós estamos vendo nesse primeiro quarto do século XXI, né, é que, de certa maneira, há um deslocamento desse dinamismo econômico, comercial, tecnológico, cultural, do Ocidente para o Oriente. E, ao mesmo tempo, uma ascensão dos países que estão no sul global. A propósito, o próprio IBGE divulgou, neste ano, um mapa mundi invertido, em que coloca, na verdade, o hemisfério sul, né, na parte superior do mapa mundi e os países do norte global na parte inferior. Né? Porque isso, de certa maneira, leva a uma reflexão crítica ao pensamento que existe ainda hoje, dominante, né, de quem está na parte superior, são os países desenvolvidos, onde tem uma cultura superior, e os países do sul global estariam numa situação de inferioridade. Então, essa reflexão acerca dessa mudança de rumo que nós estamos vivendo hoje, ela precisa ser levada aos institutos de estudos, pesquisas, às universidades, às escolas. O país precisa refletir sobre isso, porque é um novo horizonte que se abre, especialmente para o Brasil, e talvez esse protagonismo pela qual nós começamos inicialmente a chamar a atenção para o fato de que o Brasil lidera vários blocos de países, inclusive, possa ter esse novo formato constitutivo de um mundo diferente que nós temos hoje, um mundo muito marcado atualmente pela desigualdade, por guerras, por um comércio muito imperfeito. Então, o Brasil tem um papel especial nesse sentido e por isso que o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global ganha dimensão nesse momento. Um dado interessante sobre esse encontro, que vem na esteira de outros encontros que estão acontecendo no país, como eu comentei há pouco tempo, é que nesse evento especificamente há também uma reunião de chefes de institutos de pesquisa. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é qual a importância, no caso, dessa reunião de institutos de pesquisas e o papel do IBGE enquanto um instituto que trabalha com geografia e estatística na elaboração de políticas públicas e até de estratégias que proporcionem essa mudança do protagonismo do Brasil e de outros países do Hemisfério Sul, com todas essas mudanças na dinâmica mundial que o senhor acabou de colocar. Podemos começar destacando o ineditismo do Brasil em 1938 ter combinado estatística com geografia, um fato inédito naquele momento, porque os institutos, basicamente nos outros países, eram institutos de estatísticas. Podemos, inclusive, reconhecer no Brasil que a primeira instituição que vai produzir a estatística oficial do nosso país, ela é constituída em 1871 e foi responsável pela realização do primeiro censo demográfico brasileiro de 1872. E veio até basicamente os anos de 1930. Era uma instituição, portanto, que tratava só de estatística. No governo Getúlio Vargas, houve justamente essa opção, diante de um país de dimensão continental, de combinar a geografia com a estatística, combinar o nosso relevo, os nossos recursos naturais, mapas, fronteiras, com dados de população, dados relativos às condições de vida dos brasileiros, constituindo informações para quem desejava dos governos planejar um outro horizonte para o país. Estamos falando, obviamente, nos anos 30 de um país com condições de vida muito primitivas, né? Basta dizer que, naquele momento, a expectativa média de vida dos brasileiros era de 34 anos de idade. Né? Então, as estatísticas, combinada com geografia, afirmaram um novo modo de planejar a partir do Brasil.
Tanto é verdade que somente em 1983, por exemplo, o México reconstitui o seu sistema estatístico combinando com geografia e, mais recentemente, em 2005, a Libéria também constitui um instituto combinando com geografia. São praticamente só esses 3 países que fazem esta combinação que nos parece extremamente perfeita, né? Tudo isso, obviamente, diz respeito a não somente o ineditismo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas a liderança que ele vem tendo nesses últimos anos, né? No ano passado, o IBGE liderou várias discussões entre os Institutos Nacionais de Estatísticas dos países que compõem o G20, por exemplo. Fizemos discussões sobre, por exemplo, contagem de moradores em condições de rua, por exemplo. Fizemos encontros para tratar da metodologia sobre a economia de serviços, a economia digital. E neste ano nós estamos realizando então o fórum dos chefes de estatísticas, dos Institutos Nacionais de Estatísticas dos países dos BRICS. Foram 2 dias de debates em que se avançou do ponto de vista da cooperação. Por exemplo, a integração das escolas de formação dos países dos BRICS em estatística, por exemplo, né? Uma melhor qualificação dos servidores, dos técnicos, diante de uma mudança metodológica e tecnológica que está em curso. A presença da inteligência artificial, por exemplo, na realização de pesquisas, no exercício da própria estatística, não é? Ao mesmo tempo, toda a produção nova, necessária, de indicadores da chamada era digital, né? Nós estamos falando de sociedades hoje hiperconectadas. Isso tem um impacto muito grande na atividade econômica, atividade social, cultural. Então, esse encontro marcou, na verdade, uma mudança de rumo até ao que tínhamos até então, do ponto de vista do papel das estatísticas nos BRICS. Isso ganhou relevo, diga-se de passagem, desde o ano passado, quando a reunião em Kazan, em Moscou, os chefes de Estado dos BRICS definiram que as estatísticas teriam centralidade no planejamento e na preparação de políticas públicas mais adequadas para olhar a realidade do sul global, né? Quando nós reunimos países como Brasil, Etiópia, Egito, China, Rússia, Indonésia, Índia, são países que estão em um contexto diferente do norte global, por exemplo, têm realidades próprias e pressupõem ter metodologias e estatísticas adequadas à sua própria realidade. Então, esse esforço, a nosso modo de ver, está marcado pelo êxito deste encontro e também pela realização do fórum tripartite aqui em Fortaleza, que abriu a oportunidade de termos, então, também instituições estatísticas de países do Mercosul, dos países que estão vinculados ao bioma amazônico e de língua portuguesa. Então, o Brasil está ampliando a sua relação de oportunidade e de cooperação com mais países do âmbito sul global. Essa integração desses países, né? Dentro desse fórum, tem essa integração dos institutos de pesquisa, a importância das estatísticas e dos dados na era digital e, dentro disso, essa ideia de mudança da governança, especialmente do protagonismo do sul global. Agora, dentro desse fórum também foram discutidos os riscos e as oportunidades da digitalização para esse conjunto de países. E em termos de infraestrutura, em termos até de tecnologia, o domínio no mundo digital não são exatamente dos países do sul global. Eu gostaria que o senhor comentasse esses riscos e oportunidades dentro de um cenário em que as estatísticas são tão importantes para a formulação de políticas públicas, para essas estratégias de mudanças na ordem global com o protagonismo dos países do hemisfério sul, em um mundo em que o domínio das tecnologias digitais, tanto em software quanto em hardware, não estão no hemisfério sul. Muito importante esse questionamento. Veja, se nós olharmos do ponto de vista histórico, no caso brasileiro, nós tivemos no início do século XIX um grande debate
das gerações de brasileiros acerca da soberania política. Era fundamental que o Brasil tivesse decisões feitas pelos seus próprios residentes, rompendo com a condição colonial. Então, 1822, o ano da nossa independência, marca, na verdade, a soberania política. As decisões do país são tomadas internamente por seus residentes. Um século depois, praticamente no início do século XX, nós temos um outro debate importante no Brasil, que foi um debate sobre a soberania econômica. Porque naquele momento se percebia que, na realidade, grande parte das decisões econômicas, decisões sobre produzir, como produzir, para quem produzir, eram, de certa maneira, tomadas de fora. O Brasil era um país que exportava produtos primários, mas ele exportava não para atender o consumo interno, mas sim o consumo externo. Então, foi um momento de importante discussão e debate e que chegou à conclusão que um país que deve ter soberania política também deve ter soberania econômica no que diz respeito às decisões sobre o que produzir, para quem produzir. O projeto de industrialização nacional, introduzido na década de 1930, é um marco nesse sentido. Eu diria que nesse começo, nesses primeiros 3 décadas do século XXI, um debate que está ganhando dimensão é um debate sobre a soberania de dados. Porque o que está acontecendo? Na sociedade industrial, na era industrial, por exemplo, os institutos de estatística, no caso do IBGE, ele produzia os dados, ele tinha um monopólio da informação e essas informações eram passadas para a sociedade, serviam de base para o planejamento nacional, para a tomada de decisões de presidentes, governadores, prefeitos, enfim. O que nós estamos vendo hoje é que, na realidade, nós temos hoje a presença de Big Techs, essas grandes empresas de tecnologias, que são estrangeiras e que, através do uso de tecnologia, através das redes sociais, elas, na verdade, estão capturando informações, dados pessoais. Cada um de nós participa de uma rede social e, para participar da rede social, ele tem que aceitar, a política de privacidade da empresa, que, em geral, define que todas as informações que nós passamos pela rede social não nos pertencem, o que significa dizer que as nossas fotografias, as decisões sobre direção, para onde ir, decisões de compra, de pagamento, o entretenimento, enfim, tudo que a gente faz pela internet, através das redes sociais, está sendo capturado por essas grandes empresas privadas e que absorvem essas informações brutas, acolhem, sistematizam e transformam num grande modelo de negócio, um modelo de negócio altamente rentável, que praticamente não paga impostos para o país, não transfere ou compartilha tecnologia. Então, essa é uma questão muito importante, porque, por exemplo, o IBGE leva um tempo, geralmente 10 anos, para fazer entre um censo demográfico e outro. O IBGE fez em 2022 o 13º censo demográfico, visitou 90 milhões de domicílios, está ainda hoje divulgando informações relativas a esse censo. Agora, ao final de cada dia, por exemplo, as empresas de tecnologia que governam as redes sociais, elas têm praticamente um censo de todos os usuários das informações que eles transmitiram através do uso das redes sociais. O que significa dizer que essas grandes empresas de tecnologia possuem mais informações, até mesmo que o próprio IBGE. Mais informações que o presidente da República, o governador, o prefeito, o Poder Legislativo e o Judiciário. Então, essa é uma questão chave pela qual nós tratamos aqui no Triplo Fórum, a questão da soberania de dados. O Brasil precisa tomar uma decisão muito importante, assim como ele fez grandes investimentos para sair da sociedade agrária para uma sociedade industrial, muitos investimentos foram feitos para introduzir a produção industrial, a manufatura em várias localidades. É preciso que o país tenha um conjunto crescente de investimentos para poder ter autonomia do ponto de vista da tecnologia e desse processo de digitalização que nós estamos vivendo hoje. O senhor fala também, em um dos pontos que foi abordado, principalmente na abertura do evento, sobre a importância desses dados, dessas estatísticas para a formulação de políticas públicas preditivas. Como é que são essas políticas públicas preditivas e que vantagens essa coleta de dados, esse potencial que o IBGE tem, junto a outros institutos de ciência de dados, tem para a formulação dessas
políticas públicas preditivas? Também outro ponto importante, nós entendemos que estamos próximos de dar um salto qualitativo e quantitativo na produção do conhecimento a partir da estatística e da geografia no Brasil, né? Vamos começar entendendo que as políticas públicas, não, elas partem, em geral, da realidade observada. Então, por exemplo, o IBGE divulga o desemprego. Desemprego foi uma pesquisa realizada há 30 dias anteriores ou até mais. Então, as estatísticas, os dados oficiais informam, em geral, sobre o passado recente. Nós estamos divulgando informações do Censo Demográfico de 2022. Nós estamos em 2025, né? São quase 3 anos depois. Hoje, na era digital, né, todos que tomam decisões, eles precisam de informações mais imediatas, mais próximas possíveis, e por isso que nós estamos trabalhando com essa novidade, que é o uso da estatística preditiva. O que significa isso? Trabalhar, na verdade, com tendências, antecipar possíveis realidades que o país pode vir a ter, preparando melhor as políticas públicas. Um exemplo concreto. Nós estamos vivendo um processo de transição demográfica e sabemos, né, que a partir da década de 2040, possivelmente a população brasileira vai reduzir em termos absolutos, porque o número de nascidos será menor do que o número de pessoas que vão morrer. Bom, nesse sentido, então, há um processo de envelhecimento do país. Cresce a parcela da população com 60 anos e mais. Nós podemos projetar isso, por exemplo, para o ano 2040. Quantos serão os brasileiros com 60 anos e mais, na condição de envelhecimento? Por onde estarão, possivelmente, residindo? Serão em cidades pequenas, cidades grandes? Estarão em regiões sob risco de enchente, risco de desmoronamento? Nessas localidades onde residirão, são localidades que dispõem de serviços, de cuidados para as pessoas com mais idade. Então, esse tipo de cenário, não é? Ele pode, na verdade, ser projetado e de forma preditiva, com um certo grau de precisão. E, com isso, obviamente, oferecer a oportunidade de quem está à frente do governo, dos estados, municípios, quem está à frente de empresas privadas, enfim, possa tomar decisões antecipadas, né, para que uma realidade não adequada não venha a ocorrer. Posso falar também a respeito de um projeto muito importante que está em curso no Brasil, que são as rotas de integração sul-americana. São 5 rotas que vão integrar o Brasil nos países sul-americanos em contato com portos do Pacífico. Importantíssimo esse tipo de decisão. Agora, será que o Brasil, ao fazer este movimento, ele vai repetir o próprio processo de urbanização que nós tivemos ao largo das regiões litorâneas, por exemplo, né, que a gente conhece as nossas cidades, são cidades que têm um centro, em geral, avançado, mas é permeado de uma periferia empobrecida, é permeado de problemas de favela, enfim, uma desigualdade muito grande. Então, o Brasil pode se antecipar à realidade a partir desse tipo de informação que o IBGE espera produzir e está em parceria com vários ministérios nesse sentido de integrar bancos de dados, registros administrativos, para poder oferecer informações melhores para quem toma decisão de política pública no Brasil. Essas informações todas dentro desse contexto contexto das políticas públicas, né? A gente entra em questões de geopolítica nesse fórum, questões de políticas públicas voltadas para as questões nacionais. São vários temas que foram tratados nesse triplo fórum internacional que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Geopolítica, políticas públicas, geografia e estatística, são todos assuntos de cidadania. E eu pergunto, senhor presidente, para o senhor o que é cidadania? Sempre muito difícil sintetizar, né? Quase seria mais fácil oferecer uma exposição, mas eu, então, assumiria o risco de dizer, pelo menos para mim, não é, que cidadania é um conjunto de intervenções que permitem o ser humano se constituir superior, né? Isso, obviamente, implica
ações articuladas e integradas no que diz respeito a temas de qualidade de vida, condições de vida, expectativas que permitam a cada um de nós, né, olhar o futuro e acreditar que ele pode ser superior ao que nós temos hoje. Cidadania, portanto, é um conceito que pode ser abstrato, mas que depende muito da ação humana para tornar, de fato, a realidade algo que diga respeito a uma condição de vida mais adequada. Bom, senhor presidente Márcio Postman, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Nós é que agradecemos todo esse espaço, a oportunidade de uma TV pública que está voltada para o interesse nacional. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.